A paz do Senhor, amém? Gente, estou muito nervosa. Meu coração está disparado, graças a Deus, mas estou muito nervosa. É a quinta vez que eu prego aqui, e todas as vezes me pediram para falar sobre adoração. E quando pediram para eu falar sobre adoração, eu falei assim, muito fácil, porque eu já preguei várias vezes, então eu vou conseguir falar. Só que quanto mais a gente estuda, mais nós vemos que somos falhos demais ainda, que temos muito que aprender ainda. Semana retrasada teve uma aula na EBD que foi sobre adoração. E adoração se remete a muitas coisas. E teve confusão lá. O Davidson levou uma pergunta que fez a sala se estressar. Renan se estressou, eu me estressei. Rafael foi tentar explicar, deu errado. E foi indo, porque adoração, quanto mais a gente vai estudar, mais a gente tem o que aprender. E somos falhos demais ainda. E, graças a Deus, Deus não depende da nossa adoração para fazer alguma coisa. Porque já percebeu que a nossa adoração ela é muito oscilante? Quando estamos bem demais, a nossa adoração ela é 100%. Mas quando estamos tristes demais, a nossa adoração, nós parecemos adoradores da coitada Holândia. É choro o tempo todo, é cabeça baixa o tempo todo. Não parece os adoradores que adoram em espírito e em verdade. A adoração ela não tem um método como tem palestras de coaching que te ensinam a várias coisas. Não, a adoração só tem uma coisa. Ela precisa que sejam adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração, ela precisa e deve ser o nosso estilo de vida. Se eu chegar aqui com uma saia longa jeans e um coque na cabeça, não vai ser eu. Vai todo mundo saber que é um personagem que eu quero passar. Mas quando nós colocamos o nosso estilo, as pessoas sabem, é a Duda, é a Gabi, é a Clara, porque as pessoas sabem o nosso estilo e a nossa adoração deve ser isso. A gente não precisa abrir a nossa boca para declarar que somos verdadeiros adoradores para o público, porque só quem merece a nossa adoração é o Senhor. Vamos ler Apocalipse 4:11. Que diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esse versículo, ele fala que tudo foi criado por Deus. E só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Sem mais nem menos. É Ele, só Ele. E eu disse que a nossa adoração ela é muito oscilante. Sendo que a nossa adoração ela não tem que ser oscilante. Porque se a doença chegar, foi Deus. Se o mal chegar, foi Deus, porque a gente está muito acostumado em adorar a Deus por aquilo que Ele faz. É por isso que a nossa adoração ela é muito oscilante, porque quando Deus não faz do nosso jeito, a gente fica triste. E Deus não deve nada para a gente, nós que devemos a Ele. Porque Ele poderia muito bem parar naquela cruz, Ele entregou o seu único filho. Uma das minhas maiores vontades é ser mãe. E se eu fosse mãe e alguém pedisse para entregar minha única filha para morrer por uma geração que é ingrata como eu não daria. E só aquilo que Deus fez já era o suficiente, mas não. Ele continua fazendo por nós, mesmo sem nós merecermos. Porque nós não vamos merecer, nós não merecemos e vamos continuar tentando. Só que o Senhor não quer muito. Ele só nos quer por inteiro uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Em 1 Coríntios 10:31, coloca aí, Davidson, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu já contei essa experiência que eu tive, mas eu vou contar de novo.
eu queria muito fazer uma faculdade na época. E eu estava com aquilo na cabeça de que eu tinha que fazer aquela faculdade, que era gestão pública. E aí eu cheguei na igreja, estava comentando no ensaio, e aí uma amiga minha falou assim, eu também quero fazer faculdade, e eu queria muito na Unigran Rio. Porque a Unigran Rio era no shopping, tinha vários e vários jovens, tinha vários fast food, e eu queria muito ali. E aí, quando falamos sobre isso, e aí eu cheguei em casa, dormi, claro. E aí, no outro dia de manhã, ela me mandou mensagem e falou assim, vamos lá na faculdade? E eu falei, claro, vamos. E aí, antes de eu sair de casa, eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, se for da Tua vontade, que dê tudo certo. Mas se não for, que dê tudo errado desde já. Porque eu não quero entrar em lugar nenhum sem a Tua presença. Eu ouço pessoas falando que sair é muito fácil, mas para voltar é muito difícil. Se ficar firme dentro já é difícil, imagina ter que sair para voltar. Então eu não quero. E aí eu fui, cheguei lá, deu errado para mim quanto para ela. E aí no ônibus a gente foi igual o coitado Holândia mesmo, uma olhando para o lado assim, cabeça para baixo. Eu sentei na janela, fiquei olhando para fora toda borocochô. E aí Deus falou assim para mim, ué, não entendi. Você não falou que se fosse da minha vontade ia dar tudo certo e que se não fosse ia dar tudo errado? Não entendi. Se você for lá eu vou te perder, e uma das coisas que eu não quero é te perder. E aí eu aprendi que tudo que eu fizer tem que ser e precisa ser para glorificar o nome do Senhor. Porque eu não estou preocupada com aquilo que as pessoas vão achar ou com aquilo que as pessoas acham de mim. Eu só tenho que me preocupar em viver na eternidade com Ele. E nós viemos aqui adorar o Senhor, e aí a minha tia teve que dar um choque de realidade na gente para a gente começar a adorar o Senhor, quando na verdade nós precisamos vir aqui com a intenção de adorar, entregar o nosso melhor. É como eu falei, estamos muito acostumados em esperar aquilo que Deus tem para nos dar, quando na verdade nós temos que adorar por quem Ele é. E Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E lá na cruz já foi o suficiente para chegarmos aqui e adorar a Ele. Eu costumo dizer que a adoração é muito obrigada, Senhor, porque eu não mereço. Mas o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Maria, irmã de Marta e irmã de Jairo, ela é citada apenas 3 vezes na Bíblia. Eu estudei isso e fiquei surpresa também, que eu não sabia não. Ela é citada 3 vezes na Bíblia e nas 3 vezes ela está prostrada diante do Mestre. Maria é um exemplo a ser seguido, porque Maria não está ligando para quem está olhando para ela ou se ela está se rebaixando para alguém, muito pelo contrário. Maria nos ensina que os lugares mais altos não estão nos palcos, não estão nas montanhas, mas está quem de fato está olhando para ela, que é o Mestre. E é por isso que nós cantamos aqui que Maria escolheu a boa parte. Porque nós nos comportamos muitas vezes como Marta. Nós queremos fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, quando na verdade o controle não é nosso. O controle é de Deus e Ele sabe o melhor para fazer por nós. Já viu quantas vezes você orou e você tem hoje? Já viu quantas vezes você buscou e você tem hoje? Já viu quantas respostas você pediu e Deus te deu? Mas você não é merecedor de nada. O Mestre olhou para você e gostou de você, então você deve glorificar e vir aqui adorar. É porque nós estamos preocupados em vir aqui e pedir respostas, em vir aqui e pedir busca, em vir aqui e pedir as coisas, pedir, quando na verdade não é isso que Deus quer. Deus nos quer por inteiro e Ele não quer essa pedição de coisas. Ele quer apenas que nós o adoramos em espírito e em verdade. Marta está limpando a casa e quando ela vai ver, Maria está lá prostrada no Mestre. E ela só quer aquilo ali, estar prostrada. Porque ela não está preocupada em se rebaixar ou alguém olhar e falar, lá, está prostrada. Não.
Pelo contrário, Maria está ali com a boa parte, aos pés do amado dela, que ela só queria ouvir o que o mestre tinha para falar. Ela foi lá e jogou perfume nos pés do mestre. Quantas vezes nós procuramos outras coisas para priorizar? Toda vez que eu vou fazer alguma decisão, qualquer escolha agora, eu sempre oro, e é sempre a mesma oração: Senhor, se for da tua vontade que dê certo, se não for que dê tudo errado. Porque eu não quero sair daqui, ficar aqui é difícil. Imagina eu ter que sair para voltar. E eu não quero. Antigamente eu tinha muito tempo para ficar em casa, fazer devocional de 5 horas. Hoje eu não tenho, mas não é por isso que Deus não vai olhar para mim e ver a verdadeira adoração, a verdadeira intimidade. Porque nós temos que vir aqui com a intenção, e apenas uma: adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sempre vou bater na tecla de que nós não viemos aqui para ouvir aquilo que nós queremos. É muito bom ouvir louvores de autoajuda, de que Deus vai me levantar, que Deus vai me levar, que Deus vai fazer. Mas também é muito legal a gente cantar louvores como cantamos, que a honra é dele, a glória é dele, é ele quem faz. Porque a gente canta uma música que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Mas se não fizer, ele é Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, é Deus. Mas e quando não estamos curados? Será que realmente a gente lembra que ele é Deus? Quando as coisas não estão indo tão bem, será que realmente nós lembramos que ele ainda é Deus? Eu sei que é difícil. É difícil não só para vocês, para mim também é muito difícil. Às vezes eu olho assim e falo: caraca, Deus, tu não vai fazer como eu quis? Mas aí Deus fala para mim: o controle é meu e na hora certa vai acontecer. Demorou para eu aprender, mas eu aprendi. Pode demorar, mas você vai aprender. Quando nós tentamos fazer tudo na força do nosso braço, dá errado. Quando nós tentamos fazer tudo do nosso jeito, dá errado. Todo domingo eu falo assim: vou chegar na igreja, vou colocar o cronômetro e o louvor vai fazer desse jeito. O cronômetro vai entrar nesse horário e dá tudo errado. O cronômetro não solta 7:05. Às vezes o louvor não foi do jeito que eu queria, mas o controle é dele. E no final do culto, vidas vêm aqui na frente e aceitam a ele como o único suficiente Salvador. E aí eu vejo que não depende de mim, porque se dependesse estaríamos ferrados. Não depende daquilo que nós esperamos, não. Depende somente da nossa adoração. A adoração, ela necessita ser o nosso estilo de vida. Aonde nós formos andar, aonde nós estivermos, as pessoas têm que olhar para nós e falar: ali é uma adoradora. Sem nós abrirmos a boca para: eu vou cantar, eu vou pregar. Não! As pessoas não precisam te identificar, só quem precisa é Deus. E é por isso que muitas vezes chegamos aqui e não adoramos 100% da forma que Ele merece. Porque estamos preocupados em quem vai olhar para a gente, quem vai falar. Antigamente, eu chegava aqui na igreja e falava assim: não vou levantar meus braços, porque quando eu chegar em casa, minha tia Leila vai falar assim: tá lá, tá levantando o braço, que ela é dessas. E aí, por muito tempo eu fiquei pensando assim, mas depois eu parei para pensar de que minha tia não merece a glória. Minha tia não merece a honra, porque ela é falha igual a mim, ela erra igual a mim, e o único que é perfeito é Deus, e é Ele quem merece. Então, por que eu estou me preocupando em agradar as pessoas, em fazer aquilo que as pessoas querem ver que eu faça? Está errado. Eu tenho que vir aqui com uma intenção, que é adorar ao Senhor. E ao nós se prostrarmos, a adoração, como eu falei, ela não tem um método, ela só precisa ser em espírito e em verdade. E ela não é tipo assim, a adoração é o copo, a adoração é... Não, ela não tem uma verdade concreta, não. Ela é do seu jeito. Você fazendo o que você faz aqui na igreja, servindo em espírito e em verdade, é o certo. É a adoração. Mas eu acho que uma das formas mais lindas da adoração é o prostrar-se.
Porque nós declaramos que o lugar mais alto não é aqui, o lugar mais alto não é as montanhas, o lugar mais alto não é em cima de uma escada, muito pelo contrário. O lugar mais alto é quando eu me prostro e reconheço que quem está me olhando é mais alto e mais forte do que tudo que eu penso ou imagino que é alto. Isso é muito importante. Porque aqui o Senhor olha para nós e fala, nossa, ela reconhece que sou eu. Que eu que mando, eu desmando, eu faço, eu refaço. Quem está no controle sou eu. E Deus é muito lindo, cara. Porque às vezes eu fico olhando assim as coisas acontecerem. Se eu sentar agora e pensar em tudo que... O que eu estava fazendo hoje, há um ano atrás... Eu paro e penso assim, cara, nada a ver o que eu estou vivendo. Mas se lá atrás eu falasse que não viveria isso, que se eu não desse o controle nas mãos do Senhor, eu não estaria vivendo o que eu vivo. Se eu tivesse falado, pai, vai lá e paga a faculdade na Unigran Rio, porque eu gostei de lá, o preço foi acessível, está tudo bom, talvez hoje eu não estaria aqui. Mas graças a Deus o Senhor nos deu graça. Na aula da tia Vanessa, ela sempre nos ensina misericórdia e graça. Eu nunca mais esqueci depois dessa aula. Misericórdia é um castigo não dado. Nós merecemos, mas Ele tem misericórdia de nós. Ele olha para nós e fala assim, sabe de nada. Precisa aprender muito. E aí Ele não nos dá o castigo, porque se fizermos alguma coisa, por exemplo... Eu um dia estava brigando com a minha irmã por causa de uma caneta. E aí minha mãe estava fora, ela e meu pai. Meu pai foi pregar em uma escola e aí eu fiquei em casa com ela. E aí eu estava com tanta raiva. Sabe quando você fica muito com raiva do teu irmão? Eu fui lá na cozinha, peguei uma faca. Eu não ia matar ela, gente. Eu sou louca, mas nem tanto assim. Eu não ia matar ela, mas é só para ela fazer o que eu queria, que era pegar a caneta e botar em cima da mesa. E aí quando minha mãe chegou, eu estava assim, as forças foram indo embora. Foi igual a música da Bruna Carlos, estou sentindo minhas forças indo embora. E foi tudo, gente, eu estava vendo minha alma assim, E aí minha mãe me arrebentou, claro, e depois ela deu um sermão que foi pior do que sabe? Porque eu não gosto de chorar na frente das pessoas. Eu fico me prendendo até a ver explodir. Eu sou dessas. E aí, cara, aquilo me deu um negócio, só que ela não me botou de castigo. E Deus é assim. A gente faz besteiras, mas Ele tem misericórdia de nós. E a graça é algo que nós não merecemos, não vamos merecer, mas Ele olha para nós e vê graça em nós. Ele olha para nós e derrama graça em nós. E já vou caminhar para o final. E a única coisa que nós devemos e precisamos vir aqui é entregar a nossa melhor adoração. É prostrar mesmo. É declarar que Ele é único, que Ele é suficiente, que Ele é Salvador, que Ele merece toda a honra, que Ele merece toda a glória e merece todo o louvor. Eu vim de casa não querendo atrás de bênçãos. Tem uma música que fala, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deves nada para mim. E de fato Ele não deve nada. E mais do que tu podes fazer, eu só quero a ti. E que nós venhamos aqui querendo somente a Ele, sempre pensando, eu preciso viver na eternidade com Ele. Então tudo que eu fizer precisa agradar a Ele, porque eu quero viver na eternidade com Ele. E isso foi o que Deus me deu, eu agradeço a oportunidade.